Olá, meu nome é Cláudia Lisboa, sou mentora, coach de executivos e especialista em soft skills. É um prazer estar aqui hoje nesse mais um episódio do Dicas de Gestão do Grupo Valori. E aí a gente escolheu como tema para conversar com você, gestor, que está me assistindo agora, uma habilidade essencial, a inteligência emocional. Primeiro eu vou falar para você o que é a inteligência emocional, qual a importância que ela tem no dia a dia para você. A inteligência emocional é a gestão das suas emoções e a gestão da emoção do outro. Então aí entram dois elementos muito importantes: você, o seu autoconhecimento, a sua autogestão e a empatização. Então, pouco adianta você conhecer as suas emoções, entender como você funciona, se você não focar no como o outro também está se sentindo e como o outro gerencia as emoções. Precisamos nos relacionar no dia a dia. Então é importante que você reconheça o que você sente, como você sente e como o outro sente. E também como o outro coloca isso para você. Quais os impactos dos comportamentos e as emoções do outro em você. Já parou para pensar nisso? A inteligência emocional, ela é uma habilidade que a gente pode e deve desenvolver ao longo da vida. Isso é legal, isso é interessante a gente saber. Mas leva tempo, não é algo muito fácil ou simples de ser feito, porque tem a ver com hábito, tem a ver com a parte comportamental. As emoções que gerem nossa inteligência emocional, elas são startadas de forma externa ou interna, né? Através de um pensamento seu ou através de um evento externo, que causam sentimentos na gente, onde a gente dá significado para aquilo e aquilo se torna uma ação. Onde que mora a inteligência emocional nesse processo todo que eu expliquei para você? No pensamento que você tem com relação ao evento que te causou aquela emoção. A gente pouco para pensar nas emoções que a gente está sentindo, porque ela é química, ela é física, são reações que a gente tem no nosso corpo. Mas é aí nesse momento que começa a inteligência emocional. Eu perceber o meu corpo, o que está acontecendo com ele no momento que eu passo raiva, por exemplo, ou no momento que eu estou eufórico. O que eu penso a respeito da experiência e como eu direciono esse meu comportamento para objetivos úteis para mim e para o outro, né? Para não agir com impulsividade. O pensamento que eu tenho com relação ao evento que me acontece faz toda a diferença de como eu vou agir ou reagir em momentos de alta pressão. E aqui eu escolhi falar com vocês sobre um indicador muito importante de inteligência emocional, que chama resiliência, tá? Pessoas que têm alto grau de resiliência naturalmente têm também uma elevada inteligência emocional. E a gente vai trabalhar especificamente esse ponto. Esse tema inteligência emocional ele é muito abrangente, ele traz muitas habilidades que a gente pode trabalhar. Mas para quem está em cargo de liderança como você, o mais importante de todo, o item número 1 que você precisa começar a trabalhar agora é resiliência. Até porque ela está coligada com a adversidade. Olha que legal, quando a gente ouve essa palavra, fica assim, ai meu Deus, adversidade. Pois é, todo mundo passa por adversidade. Em média, os estudiosos dizem que são 23 ao dia. Se você está em cargo de liderança, multiplica esse número de 23. É muito mais, tá? Porque você tem problemas para resolver, você tem questões, você tem sua equipe. Não existem só as suas adversidades, existe a sua e a dos outros para você gerenciar. Veja, a adversidade é muito importante na nossa vida. Pessoas que passam por poucas adversidades não desenvolvem resiliência, porque não passaram por uma experiência diversa. A experiência de ter passado por algo não muito satisfatório faz com que você aprenda, reflita, conheça suas emoções, seus comportamentos. É nesse momento que acontece o aprendizado. Então, a primeira coisa que eu digo para você, não maldiga as suas adversidades. Elas são importantes para a construção da sua resiliência e fortificar a sua inteligência emocional. Pega um papel e uma caneta agora que eu vou te dar 4 dicas, 4 passos. Tem a ver com uma metodologia que chama CORE, C-O-R-E, tá? O termo é em inglês, mas eu vou falar cada elemento e vou falar para você o que significa e explicar o que você faz com esta metodologia. Ela tem o intuito de aumentar a sua capacidade em lidar com momentos de adversidade, ok? Então vamos lá? Primeiro passo, control, significa controle. A você ter um problema à sua frente, ou uma adversidade, ou algo para ser resolvido, pense dessa forma. O que é que eu tenho controle absoluto? O que está sob o meu controle? É o primeiro pensamento que você tem.
O que desse problema eu tenho alguma influência? Onde eu posso influenciar? Que pessoas eu posso influenciar? Que recursos eu posso obter? Essa é a segunda pergunta. E a terceira é, qual é a minha zona de preocupação? Naturalmente, a sua zona de preocupação, você não tem controle. Você só consegue se preocupar, porque está muito no contexto, está fora do seu alcance. O problema é que muitos gestores e líderes focam no problema. Focam em questões que ele não consegue ter uma influência ou o controle. O que acontece? O problema fica maior do que deveria, né? Porque ele focou apenas no problema. O ideal é que você foque nos 2 primeiros itens. No que eu tenho controle, naturalmente, é o controle que você tem do seu comportamento, dos seus pensamentos, das suas atitudes, da sua tomada de decisão. É o núcleo mais duro que eu falo, onde você consegue gerir melhor. O segundo é quem eu posso influenciar, que influência eu tenho nesse problema. Naturalmente é em cima da sua equipe, nas pessoas que você tem ascendência, os recursos que você pode utilizar para resolver o problema. Então minha dica, foque no que você tem controle, que você tem influência, que a sua zona de preocupação automaticamente vai diminuir, ok? Vamos pegar como exemplo o que está acontecendo hoje. A gente tem controle sobre a pandemia? Não, a gente não tem. Mas a gente tem controle na situação do nosso estado emocional, como a gente está se sentindo, o que a gente pensa nisso. Eu, como líder, eu posso influenciar outras pessoas se eu estiver num bom estado emocional, apaziguar, dar bons conselhos, não passar informações alarmantes adiante. Então veja como eu consigo, com este elemento que chama controle, gerenciar o problema e dar o tamanho que ele tem. Então, esse primeiro item tem a ver, dê o tamanho para o problema que ele tem. E ao invés de você focar na questão do problema, foque na solução. Quantas vezes a gente já entrou em reunião e a gente gasta 1 hora para falar de problema? O tempo deveria ser bem distribuído. Você deveria 5 minutos falar do problema e os outros restantes de minutos, os 55 que te sobram, buscar soluções. Como é que você está gerenciando esse recurso tempo, que você tem controle dele como líder? Então pense bem, as próximas reuniões que você tiver para melhoria contínua, para pensar em soluções de problema, foque de fato na solução. Esse foi o primeiro passo. Segundo passo, ownership, responsabilidade. Esse segundo passo do método tem a ver com a reflexão de quem você está buscando para resolver o problema, né? Você está imputando o problema para o outro, responsabilizando o outro, a sua equipe, o seu par, a empresa, ou você está puxando a responsabilidade para você? Afinal, de quem é a responsabilidade? Aliás, a gente usa a palavra muito culpa, né, dentro do ambiente de trabalho. O que você tem que retirar do seu repertório. Culpa é uma palavra que é um gatilho muito ruim para o nosso cérebro, que remete a algo muito ruim. Então, tire essa palavra culpa e comece a pensar em responsabilidade. Saiba que qualquer problema que está acontecendo com você agora ou dentro da empresa, 1/3 da responsabilidade é sua. Aí você pode estar pensando assim, Cláudia, mas eu não criei. Ok, mas você está envolvido nele, então alguma parte te cabe. Então a primeira coisa é, pergunte-se, qual é a minha responsabilidade com relação a esse problema? De que forma eu estou ajudando a minimizá-lo ou a maximizá-lo? Porque tem gente que amplia o problema, né? Em vez de diminuir, vai lá e aumenta. Eu falo muito isso, tem gestor que gerencia pelo conflito. Não tem nenhum tipo de problema, ele cria para ele poder ele mesmo resolver. Então atenção, como é que você está se colocando? Como é que você está puxando para você a responsabilidade? Mesmo que não tenha sido você, né? Eu sempre falo, se a tua equipe errou, não está entregando as coisas no tempo, o trabalho não está com qualidade, algo você não está fazendo, ou está fazendo demais. Ou você está deixando muito solto, confiando muito, ou você está apertando muito a corda. O que você vem fazendo para que a sua equipe não esteja entregando os resultados da forma como você gostaria? Esse é o segundo passo, ownership. Significa responsabilidade. Então, puxe a responsabilidade que te cabe. Olhe para a responsabilidade do outro. Óbvio, faça as cobranças necessárias. Foque na solução, tá? Então, a gente vai para o terceiro passo, reach, que significa alcance. Né? Que tipo de alcance que eu estou dando para esse problema? Ele tem o poder de arruinar com a minha vida, com o meu dia, com tudo, com o meu humor, fazer com que eu fique mal-humorado o dia inteiro, a semana toda, o mês inteiro.
Cuidado com a importância que você está dando, o alcance que você está dando para o problema. E outra, se você leva muito tempo para resolvê-lo, de fato esse problema vai ter um alcance grande na sua vida. Eu vou pegar um exemplo claro aqui, aquele mesmo problema que você está tendo, com talvez falta de entrega de trabalhos no prazo. Então, se você não faz uma reunião de melhoria contínua rapidamente com a sua equipe para identificar de onde está vindo o problema e que soluções você vai dar, com o tempo isso vai tomar um alcance muito grande dentro do seu ambiente de trabalho. E isso, consequentemente, vai começar a tirar teu sono. Você vai levar o problema para dentro de casa. Faz sentido o que eu estou falando? E aí isso começa a ocupar muitas áreas da sua vida. Isso se torna uma preocupação crônica. Então, atenção quando a gente vai falando de alcance. Pegue um problema, estabeleça um tempo para que você resolva ele imediatamente. Não empodere o problema, não faça o problema ficar maior do que ele é de fato e deixe dominar todo o seu dia por conta daquela questão. Sabe o que acontece com muitas pessoas? Elas passam por uma adversidade no começo do dia. Eu vou dar um exemplo aqui, pego um trânsito, alguém me corta, eu fico danado da vida com aquele motorista que me cortou, fico num estado emocional complicado, difícil, ruim, angustiado, com medo. Eu carrego aquela emoção e aquele sentimento o dia inteiro. E fico pensando sem parar em looping naquele episódio X do começo do dia. E começo a tratar mal as pessoas, fico impaciente, fico irritado. Olha o poder que você deu de alcance para uma adversidade. Eu falei no começo do vídeo que você terá muito mais que 23 ao dia. Imagina quando chegar o resto das adversidades, porque elas vão chegar. E aí você fica retroalimentando uma adversidade, que vai acabar com o seu dia. E você, como líder, tem o poder de acabar com o dia do outro. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o estado de espírito que a gente se impõe, né? O estado emocional que a gente fica se impondo, porque a gente vai minar o dia do nosso liderado. Aquele ditado que diz que a equipe é espelho do líder é real, não é chavão, é real. A tua equipe vai performar com teu humor. Então cuidado, o alcance é um passo extremamente importante. Cuidado também com a sua família, de você levar problemas para casa. Lá é o teu porto seguro, onde você vai se reabastecer de energia e você chega mal-humorado e desconta nas pessoas que estão dentro de casa, nos filhos, às vezes nos amigos, no marido, na esposa, nos pais. Atenção, não dê tanta importância para um problema a ponto dele acabar com o seu dia, com a sua semana, com o seu mês ou com você mesmo. Que com o tempo isso vai para a tua saúde, ok? Cuidado com as emoções que você retroalimenta, porque pode virar doença. E aqui a gente vai para o último passo, o E do Core, que chama Endurance, duração. Todos eles estão interligados, se você perceber. Quanto tempo esse problema vai demorar? Real, pensa nele. Eu tenho quanto tempo para gerenciar esse problema? Ele tem o poder de ser para sempre? Ele vai durar para sempre? Não, ele não vai durar para sempre. Não tem problema que dure para sempre. A gente tem novos problemas, mas aquele ali não vai demorar para sempre. A não ser que você não faça nada com aquilo, ok? Então, pense assim, quanto tempo esse problema vai durar? Vou estabelecer aqui um time para isso acabar, para eu poder resolver, porque o teu cérebro vai trabalhar melhor quando você colocar uma data limite para aquilo. Você automaticamente está mandando uma mensagem para o teu cérebro: vou precisar aturar ou ter flexibilidade com isso até tal data, até tal momento. Então é importante que você estabeleça ali um prazo para aquilo ser resolvido ou para você ter um deadline, porque muitas vezes a situação talvez não dependa do seu ponto final, né? Mas depende muito de até quando eu vou aguentar ou vou suportar essa situação, gerenciar esse estresse, gerenciar essa adversidade. Veja, a gente falou de 4 passos. Controle é quando você olha para o problema, entende a dimensão que ele tem, entende o que você pode gerenciar dentro do problema, de forma muito racional, né? Então a gente falou também da responsabilidade, você não se isentar dela, porque quando você se isenta de uma responsabilidade, você se torna uma vítima do problema. Alguém tem que resolver por mim, ou você busca culpados. Então isso não vai ajudar você a se tornar resiliente. O R, que é alcance, o reach, que é alcance, que empoderamento eu estou dando, né, para esse problema? Eu tô dando poder que ele me domine, que ele acabe com o meu dia, que ele acabe com o clima da minha equipe.
E por último, eu estou estabelecendo um prazo para resolver, eu estou estabelecendo um limite para eu poder estar no problema sem prejudicar a minha saúde, sem prejudicar a saúde das pessoas que estão em torno de mim. São os 4 passos para você poder ampliar a sua resiliência. Eu espero que você tenha anotado e que você, toda vez que tem um problema novo, coloca no papel. Eu falo assim, não é um problema simples, é aqueles problemas mais complexos, que tem uma grande envergadura. Coloque no papel e racionalize. A inteligência emocional, ela tem a ver com racionalizar a emoção. Veja, a emoção não vai desaparecer da sua vida, ela é essencial. Somos seres emocionais. O tempo todo está sendo startado emoções na gente. A gente não sabe de onde vem esses eventos que vão startar a emoção. Mas a gente tem escolha. A gente pode fazer uma escolha do que eu faço com o que eu estou sentindo. E eu tenho que transformar isso em algo útil. Todas as emoções são úteis. A raiva é útil, o medo é útil, a alegria é útil, né? Então, todas elas têm um papel muito importante na nossa vida, mas a gente precisa usá-la com racionalidade. Lembrando que eu falei no começo, a inteligência emocional tem a ver com o pensamento, o significado que você dá para uma emoção. Toda vez que eu racionalizo mais uma emoção e um sentimento, eu tenho maior chance de me tornar uma pessoa com maior nível de inteligência emocional. Bom, eu queria agradecer a tua atenção, espero que tudo que eu disse aqui agregue para o teu dia a dia como gestor. E eu te convido agora também para acompanhar a gente nas redes sociais do Grupo Valory, no nosso blog, tem muito artigo legal e tem outros episódios aqui no canal para você assistir que vão agregar para tua carreira. Muito obrigada pela atenção e até o próximo episódio.